Então, queridos alunos do Direito Internacional, é um prazer ter vocês aqui, ainda que à distância. Estamos analisando a unidade 3, em que falamos sobre sujeitos de direito internacional e falamos sobre o que significa ser um sujeito de direito internacional e o Estado, né, no capítulo 2, é o principal sujeito de longe, né, da nossa matéria. Falamos sobre os elementos constitutivos do Estado, né, povo, território e governo, e aprofundamos a análise sobre o povo, né, o conjunto dos nacionais, e a gente começou a falar sobre o território na aula passada, né? Só que o território tem vários domínios, e a gente só falou do domínio terrestre, que é o mais evidente, mas não é o único, né? Então a gente tem esta matéria para aprofundar hoje. Quer dizer, a gente continua a partir do domínio fluvial e a gente fecha aí no domínio marítimo, certo? Muito bem. Então, vejam esses mapas da nossa bacia hidrográfica, né? Eu tô vendo que travou, ficou engraçado, né? Essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar. Eu já tô cansando, né, da minha própria cara. Toda hora eu acho que tá dando alguma coisa errada, eu paro e começo de novo, né? Perdi o costume, né? Ainda bem, né? Porque o bom é ter vocês presencialmente, mas quando não dá, a gente não deixa de dar o conteúdo da aula, né? Então, vejam só essas bacias hidrográficas internacionais importantíssimas, como é o caso da Bacia Amazônica. Os rios da Bacia Amazônica nascem nas Guianas, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e entram no território brasileiro e terminam aqui no território brasileiro, né, no grande rio Amazonas. Olha aqui o contrário, a Bacia do Paraná, né, aqui nós em Minas Gerais, quando eu vou lá na casa da minha avó em Alfenas, por exemplo, se eu usar a privada, a descarga vai aqui para a represa de Furnas, que vai seguindo aqui para o São Paulo, Paraná, entra no Paraguai, vai para a Argentina, passa pelo Uruguai. Então, as coisas que a gente faz em um país, elas têm consequências sobre o que acontece no outro quando se trata, né, da gente ter rios internacionais. Deixa eu ver uma coisinha aqui, pessoal. Ah, tá vendo? Esse negócio aqui tem que estar no 5 para melhorar. Pronto. Então, os rios internacionais, elas têm importância para o direito internacional e também para a gente entender, né, o que significa a projeção da soberania sobre o território, e isso inclui o domínio fluvial, né? Então, vocês entendem que os rios nacionais, eles correm inteiramente no território nacional, então a soberania é plena, não tem muito o que dizer sobre isso, né? É o próprio Estado que tem o direito de conceder ou não a possibilidade de embarcações estrangeiras transitarem pelos rios nacionais, né? Por exemplo, o Brasil fez isso no final do século XIX. Agora, quando a gente fala de rios internacionais, a gente está falando de rios que têm uma dimensão ou internacional, porque são rios contínuos que fazem a fronteira entre dois territórios de dois estados. Quer dizer, o próprio rio é uma fronteira natural muito importante, muito comum, né? E aí, muitas vezes, a fronteira é feita pelo talveg. Eu quero que vocês guardem essa palavra, anotem aí talveg, uma palavra importante para vocês conhecerem, que é a parte mais profunda do leito do rio, né? É onde, no mínimo, o mínimo de água que tiver, é por ali que vai correr a água. E tem os rios sucessivos, que são rios que atravessam o território de vários países, como o caso, né, do Danúbio na Europa, o rio, enfim, Amazonas, né, quer dizer, antes de ser Amazonas, né, na América do Sul e tal. Então, rios sucessivos atravessam o território de vários países. Rio contínuo, ele faz a divisa entre dois países. São dois tipos de rios internacionais. Talveg, eu procurei várias imagens na internet, mas a melhor imagem foi que eu mesmo tirei, e quero ver qual de vocês, hein? Aline, Amanda, Ana Luísa, identifica onde é que fica essa foto aqui, de onde é tirada essa foto. Então, vejam, o rio pode ficar cheio e aí parece ter uma divisória, mas quando ele seca,
Peraí, só um instantinho que tem um gato querendo passagem. Oh, meu Deus. O gato detesta a porta fechada, né? Aqui em casa tem 3. Então, vocês já viram como é que vai ser as coisas. Talvez, então, essa parte mais profunda, né? E muitas vezes a fronteira tem que ser por aqui, porque às vezes quando o rio está cheio, né, a gente pode imaginar que a divisória seria no meio, mas quando ele seca, essa divisória do meio, ela conflita com o Talveg e isso gera conflitos, pode gerar problemas. Então, temos essa divisão aí, né? Vários exemplos de tratados internacionais que têm por objeto exatamente a regulamentação do uso do rio. Obrigação de não causar danos, obrigação de cooperar, de permitir a navegação, de proibir, por exemplo, certo tipo de poluição, né? Como é o exemplo aqui do Tratado do Rio Uruguai, entre Argentina e Uruguai, né? E foi exatamente através da regulamentação da navegação no Rio Reno, na Europa, que a gente veio a ter aquilo que foi considerado a primeira organização internacional, sabe? Entre aspas, porque tecnicamente já era uma organização internacional, mas um pouco diferente daquilo que a gente tem em mente hoje, em Arthur. Então aqui a gente já tem né, a importância do rio para o direito internacional. Nessa mesma categoria de pensamento, a gente poderia colocar, né, o domínio lacustre e os mares internos. Né? Você tem os lagos, que às vezes podem ser exatamente lagos internacionais, porque fazem fronteira entre dois países. E aí é comum que você, se o lago tiver mais do que 3 milhas, até maior do que 6 milhas, você divide 3 milhas para cada lado, né? E aí cada um vai exercer a sua soberania dentro dessa faixa. Agora, o caso do Brasil, né, a Lagoa Mirim, que é uma lagoa que começa no Brasil, né, chão de lagoa, mas na verdade é um lago, né, é uma grande massa de água que tem uma porção considerável do território brasileiro e metade no território uruguaio. O Brasil fez esse tratado com o Uruguai exatamente sobre navegação, cedendo os direitos de soberania, né, confirmando aí a possibilidade de, né, compartilhamento do rio. Muito bem. Aí a parte mais importante da aula de hoje, ela se refere ao domínio marítimo, porque eu vou aproveitar esse assunto para falar sobre o direito do mar, tá? Direito do mar. Então, temos uma convenção realizada no contexto da ONU, mas na cidade de Montego Bay, na Jamaica, em 1982, né? Foi a conclusão de um longo processo de negociação com esforço de positivação do direito do mar, que era um direito costumeiro, né, para que ele fosse regulamentado em um grande tratado multilateral. Então, Montego Bay é o nome do lugar e o nome do tratado. Eu falo Tratado de Montego Bay, Convenção de Montego Bay, tá? O nome do tratado é Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, mas é muito comum que o pessoal da área chame de Convenção de Montego Bay, tá? Vejam aí que os principais países do mundo fazem parte deste tratado, com algumas exceções, né, tradicionais. Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem uma postura de não querer se limitar por um tratado como esse, né, e usa isso para poder projetar seu poder, né? Mas lembrando que, apesar de os Estados Unidos, o Peru, a Venezuela, a Turquia, né, e alguns outros países não serem formalmente vinculados a esse tratado, existe um direito costumeiro do direito do mar, que vincula todos os países, independentemente deles se manifestarem aceitando ou não o costume, né? Esse é o direito costumeiro. Então, olha só como é que a falta de conhecimento sobre direito internacional faz o país passar vergonha, né? Às vezes. Então, o governo do José Sarney, né, em 1990, promulgou um decreto pelo qual se promulgava um tratado que era exatamente, né, Convenção de Montego Bay. Só tem um problema. Esse tratado, em 1990,
ainda não estava em vigor. Então, teve que fazer um outro decreto para revogar o decreto anterior, porque ele não estava em vigor. Então, o Brasil não podia se vincular a um tratado que não estava em vigor, ou seja, não faria sentido juridicamente, né? Isso teria um problema de uma lacuna legislativa. Então, em março de 90, ele promulga um decreto de um tratado que não está em vigor. Em maio, ele percebe a besteira que fez, revoga o tratado anterior. E aí, finalmente, em 95, ele se vincula, né, para um tratado que entrou em vigor em 94, aí sim ele se vincula ao tratado. Então, 94 é um ano que isso aqui passa a valer para nós, né? Esta imagem, ela é muito importante e eu procurei muito por ela. Queria que vocês dessem uma olhada assim com muito carinho e atenção, porque a gente não tem muita chance de ver como é que o mundo seria sem os oceanos. Não é tão claro para a maioria das pessoas que, tirando os oceanos, tirando aquilo que está abaixo da água, né, a gente vê que as plataformas continentais, os continentes, eles são elevações assim, que tem muito mais do que a gente consegue ver, né? E isso aqui, por exemplo, ó, é passível de algum tipo de exploração. Tudo bem, em alguns países, logo assim que você afasta do litoral, existe um declive muito acentuado e que é praticamente impossível qualquer exploração econômica, né? Imagina aqui perto do Chile, por exemplo, né? Agora, tem outros lugares, olha aqui a Europa como é, que dá para você, né, ter o que está acima do nível da água não está tão distante do que está abaixo. Isso tem consequências jurídicas e econômicas muito relevantes, tá? Então, mantenham esse mapa em mente, né? Aquilo que está no verde aqui está acima do nível da água, mas tem muita coisa que está perto, né? E tem o que a gente chama de ilha, que na verdade são montanhas submarinas, né? Que a gente vê só o pico delas, né? Muito bem. Então tem um vocabulário que eu preciso que vocês se familiarizem, tá? Então a gente vai ter aqui, tudo bem, as águas interiores, né? Vocês entenderam que esse é um recorte, né, lateral. E o ponto onde da maré baixa o oceano encontra a Terra é chamado de linha de base, tá? Aí a gente vai contar daqui no sentido ao mar, né? Vocês estão ouvindo? Esse é o Merli. O Merli dá um trabalho. Fica entrando e saindo, detesta a porta fechada. Esses gatos acham que mandam na casa da gente. Eu vou dar o IPTU para ele pagar, vamos ver se ele continua assim, né? Então vejam aqui. Temos um conceito de mar territorial que eu preciso que vocês guardem. Mar territorial é praticamente o território do país, só que projetado sobre o mar. É uma faixa de 12 milhas náuticas ou milhas marítimas, né? E eu queria que vocês guardassem que 12 milhas náuticas, que é a medida usada nesse tratado, é milhas náuticas ou milhas marítimas. Isso equivale a 22 quilômetros, mas cuidado com possíveis pegadinhas, não de mim, mas da vida, pelas quais vocês possam ter que lidar com, botar tipo 12 quilômetros, sabe? Ou põe 12 milhas marítimas, que é o padrão, ou então você traduz para 22 quilômetros, né? Mas enfim. Então a gente tem um mar territorial. E, então, da linha de base até 22 quilômetros, mar territorial. E da linha de base até 200 milhas náuticas, ou 370 quilômetros, você tem a chamada zona econômica exclusiva, ou seja, uma faixa, né, de exploração econômica exclusiva para o estado costeiro, o estado que está aqui, né, do lado. Começa na linha de base, tá, pessoal? Eu estou chamando a atenção disso porque às vezes as pessoas acham que começa depois da zona contígua. Não, já começa junto aqui. Dessas 200 milhas, as primeiras 12 são do mar territorial. E tem uma faixa, né, que é chamada zona que são também 12 milhas para além das 12 milhas
do mar territorial, em que a gente tem a chamada zona contígua, né? Que é uma faixa em que a projeção da soberania do Estado é menor, é mais para efeito de fiscalização, mas que também é um espaço relevante, né? E aí, a partir daí, você tem só o resto, né, da zona econômica exclusiva, lembrando que, além da água e do que está, né, a gente tem também o leito e o subsolo, que tem recursos minerais que não são desprezíveis. Depois dessa faixa de 200 milhas, a gente entra naquilo que é chamado de alto mar. E aí naquela ideia de que daqui para frente, em princípio, é de todos, não é de ninguém, né? Então, essa história do mar territorial é uma história muito comumente falada sobre o alcance do tiro do canhão, né? Quer dizer, qual que é o tamanho do mar territorial de um país? Historicamente, essa ideia de que é o tamanho do alcance do canhão que fica na fronteira, porque é o tamanho da capacidade de proteção que um Estado vai ter, né? Agora, essa distância que por muito tempo foi 3 milhas, historicamente, 6 milhas, alguns países projetaram para 200 milhas, mas 200 milhas de mar territorial aí já é meio pretensioso demais, né? E, ao final de muita negociação, se positivou o direito costumeiro na Convenção de Montego Bay, que estabeleceu esse padrão aí, que nós vamos ver agora. Então, Convenção sobre Direito do Mar, tá? CDM. Então, quando você fala sobre mar territorial, eu quero que a palavra que vocês guardem é soberania. Mar territorial é o espaço de projeção de soberania. A soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território. Veja, a palavra território aqui está inadequado, né? Além do domínio terrestre, deveria estar escrito, de suas águas interiores, né? Se estende a uma zona de mar adjacente designada de mar territorial. Essa faixa tem 12 milhas marítimas, ou seja, 22,2 quilômetros, né? A partir da linha de base, né? Das linhas de base. Ok. Então tá. Então, mar territorial, guardar soberania, tá? Mas, conjugada com essa ideia de soberania, a gente tem que ter o conhecimento sobre o que é o direito de passagem inocente. Direito de passagem inocente. A ideia é o seguinte: bom, pelo mar territorial de um país, existe costumeiramente esse direito de passagem de navegação, de embarcações que não causam qualquer problema para o Estado costeiro e que, historicamente, se permitiu a passagem por uma questão de viabilização, né, o Bárbara e Brenda, da navegação internacional, senão seria impossível, porque muitas vezes certas embarcações têm dificuldade de ficar muito longe do litoral, né? Então, o que é uma passagem inocente? É uma passagem que não seja prejudicial, que não traga ameaça, que não traga exploração econômica, que não traga operação militar, né, que não tenha qualquer caráter assim de prejudicial ao Estado costeiro. É um conceito bem abrangente. Então, direito de passagem inocente. Então, tá. Então, também temos, quando se trata, por exemplo, de um navio de guerra, a gente pode ter a chamada passagem supervisionada. Vejam esse exemplo famoso aqui, em que um navio russo está sendo rebocado pela Marinha da Inglaterra, né, para atravessar o mar territorial inglês, né, sem nenhum tipo de problema. Então, tudo bem, o Estado tem soberania sobre esse mar territorial, não pode causar obstáculos, impor dificuldades para quem está transitando em passagem inocente, né? E a passagem inocente, digamos assim, ela vai ser vista como ou você pode entender como uma exceção à ideia de soberania, ou uma flexibilização da soberania para contemplar essa possibilidade, tá? Então, aqui alguns julgados que falam exatamente sobre como que né, você tem a passagem inocente, como passagem contínua, rápida e ordeira, né, que é permitida pelo direito internacional e pelo direito brasileiro. Bom,
eu queria chamar a atenção para o importante, importante mesmo, é um dos mais cobrados em provas, concursos, tudo que envolve a esfera federal, tudo que envolve a questão internacional, o artigo 27 é o mais cobrado. Então vamos prestar bastante atenção nele, viu? O Caio, Camila, Claras, né? A jurisdição penal, veja, civil e penal tem uma pequena diferença, tá? A jurisdição penal do Estado costeiro, então vejam que essa regra aqui é uma regra que vai, em princípio, negar, né, afastar, dificultar, restringir o exercício da jurisdição penal do Estado costeiro sobre o que acontece em um navio estrangeiro. Este é um tratado internacional que quer reduzir a interferência do Estado costeiro sobre embarcações que passam pelo seu litoral. A jurisdição penal do Estado costeiro não será exercida a bordo de um navio estrangeiro que passe pelo seu mar territorial com o fim de deter qualquer pessoa, de realizar qualquer investigação em relação à infração criminal cometida a bordo desse navio durante a sua passagem, salvo nos seguintes casos. Então, vejam a linguagem. A linguagem é negativa, diz que não vai exercer a jurisdição penal, exceto em certos casos. Então, tem situações que vai ser permitido pelo direito internacional, outras que, né, não vão ser. Então, vejam, durante a passagem, se eu disse para vocês que o mar territorial é como se fosse um espaço de projeção da soberania do Estado, então, em princípio, o Estado tem soberania para projetar ali a sua jurisdição penal. Em princípio tem, mas este tratado aqui, ele vai criar uma exceção, fala assim, bom, em certos casos pode, em certos casos não pode. Quando é que pode? Né? Se a infração criminal tiver consequências para o Estado costeiro. Às vezes, por exemplo, um alemão mata um belga em um navio chinês atravessando o litoral brasileiro. Isso não tem nenhuma consequência para o Brasil, em princípio. Ou comete algum outro crime. É um pouco abstrato. O que é consequência, né? O que é consequência? Se a infração penal for de tal natureza que possa perturbar a paz do país ou a ordem no mar territorial, né? Se a assistência das autoridades locais tiver sido solicitada pelo capitão do navio, às vezes o capitão do navio, ele que pede ajuda para resolver um problema que aconteceu, né, nesse espaço no qual ele tem uma autoridade. Se for medida necessária para a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes, né, ou de substâncias psicotrópicas, né? Muito bem. Artigo 27. Continuação. Parágrafo 2º. Essas regras que falam sobre crimes que acontecem no mar territorial, elas são pensando no transporte internacional. Mas se tem, por exemplo, esse caso famoso que tinha uns submarinos de traficante feito para pegar a droga no interior da Amazônia e sair navegando pelo rio até chegar no mar e depois fazer uma viagem internacional. Se você está perseguindo a partir de águas interiores, aí você tem o direito de exercer a sua jurisdição penal. Né? As disposições precedentes não afetam o direito do Estado costeiro tomar medidas autorizadas pelo seu direito interno, a fim de proceder ao apresamento de investigações a bordo de navio estrangeiro que passe pelo seu mar territorial procedente de águas interiores. Então, se está saindo do território nacional, aí você tem o direito de, né, usar o seu direito interno para explorar. Muito bem. Então, eu comecei a falar sobre o artigo 27 da Convenção de Montego Bay, Convenção sobre o Direito do Mar. Né, o Esther? Felipe, tá melhor, Esther? Fernando, Henrique. Para assistir isso aqui, hein, pessoal? Com atenção, até o final. É uma aula, né? Essa parte aqui é a que dá mais confusão entre aquilo que diz o Código Penal brasileiro e aquilo que diz a Convenção de Montego Bay. Então, vamos lá relembrar aquela matéria de, sei lá, qual período que vocês viram isso. Qual foi, Gabriela, o período que vocês viram essa matéria? Eu não lembro. Penal 1, né? Imagino. Penal 1. Então, fala sobre a aplicação da lei brasileira, tá? Agora,
Vejam só, o Código Penal brasileiro, ele reconhece que o direito brasileiro é também moldado pelo direito internacional. O direito brasileiro tem que se acomodar ao direito com o direito internacional. Então aqui diz assim: aplica-se, Gabriela, a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Ou seja, o Código Penal, ele está dizendo, olha, eu vou falar um negócio aqui, mas isso aí não reduz, não prejudica, não diminui a aplicação do direito internacional. Ou seja, o direito internacional continua do jeito que está, o que eu vou falar aqui vai ser compatibilizado com o direito internacional. Percebam isso. O Código Penal está se limitando ao direito internacional. Ele não quer conflitar com o direito internacional. Ele não está dizendo que ele prevalece sobre o direito internacional. Ele está reconhecendo o direito internacional e dizendo que não vai ter prejuízo para o direito internacional. Então tá. Aplica essa lei brasileira ao crime cometido no território brasileiro. Ok. Faz sentido, né? Território brasileiro, aplicação do direito brasileiro. Ok. Isso aí está fácil de guardar. Território brasileiro, lei brasileira. Ok. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, ou seja, extensão do território brasileiro. Veja, se eu estou falando que é uma extensão que é considerada como extensão, eu estou dizendo que não é exatamente o território. É compreendido juridicamente como se fosse uma extensão do território. Certo, Helena? Olha lá, de novo. Extensão. Então, o que é considerado como uma extensão do território nacional? Aquilo ali foi resgatado. Chama Bigos. O Cláudio que achou ele numa sarjeta. Aí eu não sabia como cuidar dele, tem um cachorrinho dele. Aí nós resgatamos ele e ele está aqui com a gente desde então. O Meli e o Bigos. A outra é a Pinga, é a terceira gata. Fora 2 cachorros, né? É um manicômio aqui em casa, né? Então, considera-se extensão do território nacional. Embarcações e aeronaves. Embarcações, navios, né? Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Então vejam, tem o território nacional e aí se aplica a lei brasileira ao crime cometido em território nacional. Ok. Além disso, se tiver um navio ou um avião de natureza brasileiro que seja do Estado ou que esteja exercendo a função pública e acontecer um crime dentro desse navio ou avião, então considere-se o que acontece ali, onde quer que esteja esse avião, onde quer que esteja esse navio, considere-se como território brasileiro, por equiparação, e isso significa aplicação da lei brasileira, tá? Por equiparação. Segunda possibilidade. As aeronaves e embarcações brasileiras privadas. Se for pública, onde quer que ela se encontre. Mas se for uma brasileira, com bandeira brasileira, e não é bandeirinha de Copa do Mundo, não, é uma embarcação matriculada, registrada junto ao Estado brasileiro. Vejam, navio e avião, eles têm uma matrícula, como se fosse um bem imóvel. Aliás, são juridicamente considerados como imóveis, né? Tem um registro. Então, o país no qual esse bem é registrado é o país da sua matrícula, é o país da sua bandeira, é o país da sua, abre aspas, nacionalidade. Então, a aeronave brasileira privada que esteja em alto mar
ou sobrevoando o alto mar. Então, a bandeira brasileira vai fazer com que, se acontecer um crime nesse navio ou nesse avião, em alto mar, que terra de ninguém, não é sobre um outro país, não é território de um país específico, é de ninguém, então o que vai valer é a bandeira brasileira. Nessa embarcação privada, né, com a matrícula brasileira, certo? Parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial brasileiro. Vejam, isso aqui era desnecessário. Por quê? Porque se tem um avião pousado no território brasileiro, ele está no território brasileiro. E no território brasileiro é o caput, aplica a lei brasileira. Se acontecer um crime dentro de um avião em solo brasileiro, né, ainda que a pessoa esteja dentro de um avião estrangeiro, privado, em solo brasileiro, território brasileiro. Se ele está no espaço aéreo brasileiro, ainda que dentro de um avião estrangeiro, privado, ele está no território brasileiro. O espaço aéreo é parte do território brasileiro. Se ele está dentro de um navio, se ele está dentro do navio, no porto, ora, se está no porto, está no mar territorial. Se está no mar territorial, está no território. Então, em porto, mar territorial, está no território brasileiro. Então, aplica o direito brasileiro. Ainda que seja um navio estrangeiro. Ainda que seja. Né? Então, é aplicável, né? Aplicável a lei brasileira nesses casos, tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui para ficar mais fácil. Local do crime. Território nacional aplica lei brasileira. Se o crime foi cometido em extensão do território nacional, ou território por equiparação, ou seja, embarcações brasileiras públicas, onde quer que elas se encontrem, mesmo que seja dentro do território de um outro país. Se for pública, aplica o direito brasileiro. Embarcação brasileira privada em alto mar, ou sobrevoando o alto mar, ok, bandeira brasileira, aplica o direito brasileiro. Se o crime foi cometido em aeronave estrangeira, privada, se está no espaço aéreo em pouso ou no espaço aéreo brasileiro, está no território brasileiro. Então, se está no território de um país, não conta a bandeira, conta o país. Vai contar a bandeira se está em alto mar, terra de ninguém. Entendeu? Embarcação estrangeira privada em porto brasileiro, é óbvio que está no território brasileiro. Em mar territorial brasileiro, está no Brasil. Então, eu queria que vocês percebessem que, em ambos os casos, aqui desse parágrafo 2º, a gente está falando de território brasileiro. Então, nem deveria ser necessário esclarecer isso, mas tudo bem. É para não ter dúvida. Ainda que esteja dentro de um navio estrangeiro, de um avião estrangeiro, se está no território brasileiro, é lei brasileira. E não a lei do país. Agora, se está em alto mar, aí é a lei da bandeira. Certo? Certo. Então, para não ter dúvida, né? Mais um esqueminha. Avião público brasileiro. Navio público brasileiro. Onde quer que se encontre, lei brasileira. Aplicável ao crime cometido lá. Navio brasileiro. Avião brasileiro em alto mar. Aqui está sobre o território brasileiro, mas devia ter colocado em alto mar. Se tem bandeira brasileira, aplica a lei brasileira. Avião estrangeiro, navio estrangeiro, no território brasileiro, se está no território brasileiro, lei brasileira. Ah, mas o avião é americano. Não interessa. Está no território brasileiro. Se estivesse em alto mar, aí seria o direito dos Estados Unidos, ou o que disser o direito dos Estados Unidos. Eu vou cobrar uma dessa na prova, tá? A gente se acostuma, né, de fazer isso. Muito bem. Então, é isso, né? Uma regra
da territorialidade, teoria temperada, né? A gente considera o nosso território, mas em certas circunstâncias, ok? E onde não tiver a soberania de um país é a lei da bandeira, também conhecida como lei do pavilhão, tá? Território brasileiro, por equiparação, né? É aquela ideia de que considera-se como se fosse território brasileiro, mas não é território. Um navio não é território, né, gente? Um avião não é território, mas aplica-se a lei brasileira para crimes que acontecerem aí, por equiparação. Né? Competência da Justiça Federal, tá? Do local onde o primeiro pousar a aeronave, né? E o artigo 5º, vejam, em certos contextos parece haver um conflito entre o que diz o Código Penal e a Convenção de Montego Bay. Por quê? Porque o Código Penal ele fala assim, aplica-se nossa lei a todos os casos que aconteçam no território brasileiro. Bom, pode ser aplicado. E a Convenção fala assim, não se aplica, exceto se tiver... Não é que não se aplica, é que o Estado não deve exercer a sua jurisdição. Né? Uma coisa é jurisdição competente, outra coisa é direito aplicável. Né? Não são exatamente a mesma coisa, mas se complementam. Então, fiquem atentos para isso. Agora, um conselho de amigo que quer que os alunos passem em todos os concursos. Né? Se você está fazendo um concurso e você entende que é um concurso muito mais focado no Código Penal do que na Convenção de no direito internacional. Talvez quem fez a prova queira que você responda prevalecendo o direito penal. Né? Então, eu não quero que vocês deixem de contextualizar. E o contrário, se você faz um concurso para o Instituto Rio Branco, sei lá, para ser diplomata, ou para trabalhar num organismo internacional, eles vão estar mais interessados no direito internacional do que no direito penal. Agora, não se esqueçam, tá? Mesmo que seja para fazer um recurso numa questão de um concurso que está com um gabarito questionável, o artigo 5º, ele fala, né, sem prejuízo às convenções internacionais. Então, ele não quer se aplicar por sobre os tratados internacionais. Ele está reconhecendo a primazia do tratado. Não é eu que estou dizendo, não. É o Caput que está dizendo isso. Então, se isso não valer de nada, né? Será possível? Tá? Muito bem. E aí, a questão da jurisdição, né, do Estado costeiro nessas hipóteses que a gente discutiu. Também queria chamar a atenção que o Código Penal se aplica também a situações que aconteceram no estrangeiro. E aí, se foi praticado por brasileiro ou em aeronave e embarcação brasileira em território estrangeiro e não tiverem sido julgados, bom, isso é passível, né, também de aplicação, ainda que, né, nessas circunstâncias mais específicas, tá certo? Muito bem, então a gente viu tudo aí, as condições e tal, né, e deixo para vocês uma série de informações complementares, tá? No caso previsto, o Estado costeiro deverá, a pedido do capitão, notificar o representante diplomático ou funcionário consular do Estado da bandeira antes de tomar qualquer medida. Então, acontece alguma coisa no navio, sei lá, francês, que está no mar territorial brasileiro. E é útil avisar o consulado, né, para saber disso, né, para saber o que está acontecendo. Certo, Oyara? Então, vamos para frente. O Estado costeiro não poderá tomar qualquer medida a bordo de um navio estrangeiro que passe pelo seu mar territorial para a detenção de uma pessoa para proceder à investigação antes, com qualquer infração de caráter penal que tenha sido cometida antes do navio entrar em seu mar territorial. Então,
tem hora que os gatos brincam, tem hora que eles brigam, a gente nunca sabe direito, porque o gemido é muito parecido, sabe? Por isso que me distrai. Eu não sei se eu tenho que intervir para separar eles, deixa o pau comer. Se o crime aconteceu fora do território brasileiro, não é porque estão passando por aqui que a gente tem que fazer alguma coisa. Não. Só teria competência se fosse o crime cometido no território brasileiro. Agora, é claro, se o capitão do navio pede ajuda, né, isso aí faz sentido. Olha lá, crime praticado por estrangeiro contra estrangeiro em navio mercante também estrangeiro em águas territoriais brasileiras. Competência da justiça brasileira. Ué, você está no Brasil, né? Artigo 28. Jurisdição civil. Civil. O Estado costeiro não deve parar nem desviar sua rota um navio estrangeiro que passe pelo mar territorial a fim de exercer sua jurisdição civil em relação a uma pessoa que se encontra a bordo. Sei lá, a pessoa está devendo alguma coisa. Você não pode parar um navio para pegar uma pessoa por conta de uma dívida. O Estado costeiro não pode tomar contra esse navio medidas executórias ou medidas cautelares em matéria civil, a não ser que essas medidas sejam tomadas por força de obrigação assumida pelo navio e tal, casos mais excepcionais. Então, falamos sobre mar territorial. Vamos aprofundar agora a zona contígua. A palavra-chave aqui é fiscalização. Então, você tem a linha de base, uma faixa de 12 milhas marítimas, mar territorial. Depois, as próximas 12 milhas marítimas vão ser espaço da zona contígua, onde o Estado faz a fiscalização necessária para impor o direito aduaneiro, fiscal, controle migratório, controle sanitário, né? Reprimir violação do seu direito. Então a ideia aqui é você exercer um poder de polícia, né? Não é total soberania, mas também não deixa de ser alguma coisa de controle. Tá? E aí a zona econômica exclusiva, ou seja, essa faixa que vai da linha de base até 200 milhas marítimas. Não se esqueçam, começa na linha de base até 200 milhas marítimas. Onde o Estado costeiro tem soberania para fins de exploração, aproveitamento ou conservação. Às vezes você não quer explorar, você quer conservar. E aí você pode determinar que aquilo ali não pode ser explorado por ninguém, né? Dos recursos naturais vivos ou não vivos, das águas, do leito do mar, do subsolo, né? De 0 a 200 milhas é a zona econômica exclusiva. Envolve a água, o leito da plataforma e o subsolo da plataforma continental. Certo? Certo. Agora, tem algumas coisas que, ainda que tenham um certo valor econômico, eles estão passíveis de exploração. Por exemplo, colocar cabo submarino, cabo desses de internet, de telefone, sabe? Navegação, sobrevoo, tudo isso aí pode fazer, tá certo? O Estado costeiro pode, no exercício do seu direito de soberania, tomar medidas incluindo visita, inspeção, apresamento, medidas judiciais para garantir o cumprimento de suas leis. Por exemplo, você proíbe a pesca em certa região ou certo tipo de peixe, aí tem um navio estrangeiro passando lá e pescando. Aí você pode ir lá e fazer essa intervenção, tá? Bom, pessoal, o artigo 76, ele é muito, mas muito importante. E se tornou ainda mais importante, o Isabela, João e Júlia, depois que o Brasil descobriu o tanto de riquezas, especialmente petróleo, né, no mar, e especialmente depois do pré-sal. Né? Um absurdo o que fizeram com relação ao pré-sal, né? Como é que o Estado brasileiro acerta ao explorar, descobrir essa riqueza, e depois o Congresso vai e desvirtua, né, em benefício dos acionistas estrangeiros, riquezas que deveriam ser do povo brasileiro. Imperdoável, né, um negócio desse. Quem sonhar em trabalhar na Petrobras tem que saber esse artigo 76 aqui muito bem, porque vai cair em todo o concurso, com certeza. Então, estamos falando aqui de plataforma continental. A plataforma continental de um estado costeiro compreende o leito,
e o subsolo das áreas submarinas. O leito e o subsolo das áreas submarinas, que se estendem além do seu mar territorial, porque, gente, dentro do mar territorial já é tudo do Estado. Juridicamente é diferente de geologicamente. Geologicamente é uma coisa só, mas para os efeitos jurídicos, enquanto está no mar territorial, nós vamos chamar de mar territorial, depois é que nós vamos falar de plataforma continental. A extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental. Lembra daquele mapinha que a gente viu lá no começo? Até o bordo exterior da margem continental ou até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de base. Então vejam só o que está acontecendo aqui. Você tem uma possibilidade geológica, que é a plataforma continental ter uma margem continental que se encerra até 200 milhas, e aí a natureza que definiu o limite da margem continental, ou você pode ter uma situação em que um país, por suas características geológicas, ele tem um prolongamento natural do seu território terrestre que vai de tal maneira suavemente, assim, para além de 200 milhas, que você ainda tem ali, ainda não chegou na margem, no bordo exterior da margem continental. Então, até 200 milhas, ok. Né? E aí nós vamos ver uma coisa muito legalzinha, que é o seguinte. A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre e é constituída pelo leito e subsolo da plataforma continental. Ok, está aqui a plataforma. Né? Pelo talude é essa inclinação aqui, ó, é quando começa a descer. Quem mora em Ouro Preto já ouviu falar de talude por causa do povo da engenharia. Né? Talude tem a ver com mineração também, essa coisa. E a elevação continental, que é aqui, essa subidinha antes de chegar na planície abissal, tá? Então percebam, até 200 milhas, você tem, digamos assim, juridicamente, a plataforma continental. Agora, quando acontecer da geologia fazer com que essa margem se estenda para além das 200 milhas, até o limite de 350 milhas, existe um pedaço, não da água, mas do leito e do subsolo da plataforma continental, que o Estado costeiro pode pleitear o direito de explorar aquilo como sendo seu e só seu. Então, veja só, você tem aqui, ó, 200 milhas, a zona econômica exclusiva. Vamos lembrar, essa zona econômica exclusiva ela começa da linha de base, tá? 200 milhas aqui. Não é, sei lá, dependendo da imagem que você vê, parece que... Ok, a plataforma continental, você pode falar que ela começa a partir de depois que acaba o mar territorial, certo? Mas a zona econômica exclusiva começa aqui da linha de base, tá? E aí, de 200 milhas marítimas até 350 milhas marítimas, não a água, mas o leito e o subsolo dessa continuação da plataforma continental aqui, ó, são passíveis de serem pleiteados pelo Estado costeiro para exploração econômica exclusiva. Isso é chamado de plataforma continental estendida, ou plataforma continental externa, ou plataforma jurídica. Vejam esse mapinha do Brasil, que interessante que ele é. Tive muito trabalho para achar esses mapas, vocês valorizem isso, por favor. Esse mapa mostra que tem certas regiões. Essa linha aqui, ó, é a linha das 200 milhas. Tá? Essa linha aqui não tem conversa. Zona Econômica Exclusiva Brasileira. Da água, do leito e do subsolo. Sem conversa. Mas
essa linha pontilhada é a linha das 350 milhas. Então, quando é possível você explorar essa região, o Estado pode pleitear junto à ONU o reconhecimento desse território como sendo seu. Então, veja, aqui, ó, é exatamente onde está boa parte do pré-sal, entendeu? Então, isso aqui você fala, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, né? Agora, tem regiões, por exemplo, aqui, ó, que às vezes você pode falar, mas isso aqui você não consegue explorar economicamente, está muito fundo, isso aqui não dá. Mas aqui é o limite das 350. O Estado conselheiro deve traçar o seu limite exterior da sua plataforma continental quando essa se estender para além das 200 milhas da linha marítima de base. E aí, ele pega as informações dessas medidas e submete a um órgão da ONU chamado Comissão de Limites da Plataforma Continental. Que é esse órgão aqui, ó, CLCS, tá? O sitezinho deles é esse, bonitinho e tal. Você submete os dados. A comissão analisa e faz recomendações aos estados costeiros. Às vezes concorda, às vezes concorda em parte, às vezes não concorda. Quando a ONU faz uma recomendação e essas recomendações são aceitas, então a partir dali, esses passam a ser os limites definitivos e obrigatórios que todo mundo tem que respeitar. Se a ONU faz uma recomendação e os países não aceitam, então é porque a questão ainda está a ser resolvida. Tá, o Estado Conselheiro deve depositar junto à ONU os mapas, né, e delimitar a plataforma. O Brasil, desde 1989, tem o plano de levantamento da plataforma continental, o LEPLAC, levantamento da plataforma continental. E o Brasil tem feito isso há muito tempo. Em 87 começou, em 2004 ele submeteu uma proposta. Agora vejam que bonitinho que é essa parte azulzinha aqui, ó. Veja, o azul claro é aquilo que está dentro das 200 milhas, zona econômica exclusiva, ok. Para além das 200 milhas tem essa região em azul escuro que o Brasil está pleiteando. Por quê? Porque a gente viu lá o mapa geológico, né? Há razão para isso. O Brasil, então, fez uma submissão em 2013 com essa proposta e a ONU não reconheceu a pretensão do Brasil em certos pedaços que estão aqui grifados em vermelho. Reconheceu em outros, mas não em alguns. 20% do que a gente pretendeu não foi reconhecido. Então, o Brasil não aceitou essas recomendações e começou um novo projeto para fazer um melhor mapeamento, né, com ênfase aqui nessas regiões. Ô, gente, difícil demais. Passei anos para juntar esses mapas, hein? Pra vocês verem isso. Né? Eu acho que é bom quando a gente vê. Queria que vocês entendessem que é muito caro fazer isso. E o Brasil só conseguiu fazer por causa da Petrobras. Se essa Zanta privatizar a Petrobras, a gente nunca mais vai ter condição de fazer algo do tipo. Seria um absurdo abrir mão de uma empresa que pode fazer pelo país algo como dar território para o país. Quando que uma empresa privada vai fazer isso, entendeu? Nunca, porque o interesse da empresa privada, de acordo com o seu próprio estatuto, é gerar lucro, né? Então isso é muito complicado. Olha só o tanto de território, comparativamente, né, que o Brasil teria a mais, parte já tem, a parte está lutando ainda, exatamente por pleitear dentro dessa de 200 a 350 milhas da plataforma continental. Então, muitas vezes o pessoal fala da Amazônia Azul, eles estão querendo falar isso aqui, ó, essa região aqui, que é uma região que o Brasil queria poder exercer sobre ela o máximo controle, inclusive econômico, né? Mas esse processo ainda está sendo jogado, esse jogo está sendo jogado, certo? Certo. Então, o Estado tem exclusividade para a exploração da plataforma continental e para regulamentação, para proibição, para conservação, é ele que determina se pode ou se não pode.
né? Aqui você tem a lei, leitura complementar, né, sobre essas questões todas, e muitas vezes a lei, ela repete o que está na convenção, tá bom? Sobre os pontos da linha de base, né? E as riquezas que a gente tem no nosso mar, no nosso domínio marítimo, né? Tem ouro, tem diamante, tem petróleo, né? Olha aqui onde é que está o mapeamento do pré-sal, né? O mapeamento que a Petrobras fez e o Brasil vai lá e entrega de graça para um tanto de empresas estrangeiras explorar contra os nossos interesses. Olha aqui a importância dessa questão na Argentina. Se você considera que as Malvinas são inglesas, então esse pré-sal aqui é da Inglaterra. Se você considera que as Malvinas são argentinas, então esse pré-sal aqui é da Argentina. Vocês entendem como é que isso não é por causa do que está nas ilhas, que é praticamente pedra, né? Mas muita riqueza nessa região. E se você olha o mapa mundi, considerando a zona econômica exclusiva, olha como esse mapa fica diferente. Não só pelo Brasil, mas olha os outros países. Olha a Europa. Olha a Rússia. Olha esse pedacinho. Gente, isso aqui são ilhazinhas pequenininhas. Tahiti, só uma coisinha, né? Claro, tem Indonésia também, Austrália, mas... Então, muda muito, tá? Muda muito. Esse mapa deve ser considerado. Bom, aí tem uma coisa muito antiga chamada Mare Clausum, mar fechado. Esses portugueses, esses europeus, são muito pretensiosos, né? Então, eu sempre, desde criança, eu acho incrível assim a cara de pau, a empáfia, né? O nível de picaretagem de você falar assim, não, vamos dividir o mundo, que a gente nem descobriu ainda, e metade é seu, metade é meu, e o Papa vai lá e abençoa. Eu sempre achei isso incrível. O território descoberto, como a descoberta fosse, né, finders keepers, né? Achou, tem o direito de ter. Portugal, Espanha e depois Inglaterra, por algum tempo, defenderam a teoria de que, assim como você poderia fincar a bandeira numa terra e falar essa terra aqui é minha porque eu vi primeiro, eu, dentre os europeus, né? Eles achavam que dá para fazer isso também com relação aos oceanos. Mare Clausum é para dizer o seguinte, ó, esse oceano aqui é meu, ninguém pode atravessar aqui se eu não deixar, né? Essa ideia incrivelmente pretensiosa, ela foi defendida por muito tempo, até que né, essa discussão basta querer e proclamar para que você tenha direito a um oceano, né? Meu Deus, que cara de pau absurdo que esse povo tinha, né? Aí um jovem advogado holandês, defendeu os interesses de um cliente holandês num caso concreto contra Portugal. E aí, para embasar a tese da argumentação jurídica dele, ele acabou escrevendo um livro que virou um dos primeiros livros de direito internacional, que é o Mare Liberum, Hugo Grosso, né? Em que ele fala basicamente essa teoria de que o alto mar é de todos, não pode ser apropriado por ninguém, porque ele precisa ser utilizado exatamente por todos para, né, justificar assim, o desenvolvimento de todo mundo. Essa teoria do Mare Liberum está consagrada no artigo 87, liberdade do alto mar. O alto mar está aberto a todos os estados, quer costeiro, quer sem litoral. A liberdade é exercida nas condições estabelecidas e tal, navegação, sobrevoo, colocar cabos. A liberdade de construir ilhas artificiais em alto mar, liberdade de pesca, né? Nenhum Estado pode legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua soberania. Veja, ao alto mar não, mas você pode criar uma ilha artificial e aí pretender soberania sobre ela, que é o que está acontecendo muito com a China. A China pega essa região aqui, gente, isso é incrível. Isso aqui é incrível, né? Eles vão drenando a areia do fundo do mar e jogando para cima até fazer umas ilhazinhas. Aí bota logo um asfalto, faz uma pista de pouso de um avião, bota logo uma base naval, faz ali um portozinho, bota uma casinha, um guarda e pronto. Essa ilha aqui é minha.
e quem passar aqui perto tem que se submeter à minha jurisdição, à minha autoridade. E ela está fazendo isso numa região em que ela conflita com uma série de outros países, que estão, na verdade, muito mais próximos. Olha onde está a China, né? E onde que estão essas ilhas. A China diz que ela tem direito a isso porque ela diz que tem. Quer dizer, ela tem porque ela tem. Ela não, o argumento dela é porque é. É o poder, né? É o poder. Né? E isso gera uma série de conflitos, porque, né, o Vietnã tem pretensões, as Filipinas, Taiwan é China, mas Brunei, Malásia, todo mundo projeta, né, a sua pretensão lá. Então a China está resolvendo isso e ela não está muito preocupada com, digamos assim, o direito internacional nesse caso, não. Ela está instalando suas coisas e ai de quem se atrever a passar muito perto lá sem autorização ou com algum tipo de navegação perigosa, militar e tal. Né? A questão das nacionalidades, a gente já falou, né? A bandeira, né? A matrícula. O dever de cooperar contra a pirataria. A pirataria, hoje em dia, tem sido um problema muito comum em certas partes do mundo. Então, tem um... Né? E vejam que pirataria é um conceito muito abrangente. Todo ato ilícito de violência cometido para fins privados, pela tripulação, pelo passageiro de um navio ou uma aeronave privada, dirigido contra, né? É muito coisa. Tem algumas questões de direito costumeiro que eu nem sei se deveriam ser considerados ainda, porque é muita coisa, projeção do poder da Inglaterra, sabe? Que eu acho que eu não queria aceitar como direito. E temos aqui uma série de casos julgados pela Corte Internacional de Justiça que envolvem questões de fronteira marítima, né? Muito interessantes. Também temos um tribunal criado por este tratado, Convenção de Montego Bay, especificamente para julgar o direito do mar, Law of the Sea. Né? É o ITLOS, tá? ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea. Né? E tem vários casos, né? Alguns importantes, né? e algumas referências legislativas sobre o direito do mar para vocês, né, terem aí também. Bom, então falamos sobre o direito do mar, sobre o domínio fluvial. Vamos falar agora do domínio aéreo, que é outra dimensão que é mais abstrata, é difícil da gente ter clareza sobre isso. Então, acima do território terrestre, né, e marítimo, você tem o domínio aéreo, né, em que o Estado também tem certos controles. E aqui, por exemplo, não existe o direito de passagem inocente que existe no mar territorial. E por que não, ora? Porque isso é meio perigoso. Você vai deixar todo mundo ficar sobrevoando o seu território, né? Passando por cima da sua capital, passando por cima das suas instalações militares. Não, não, isso não é assim dado, né? Isso tem que ser negociado, tem que ser conversado. Por quê? Porque se você tem uma situação em que alguém está sobrevoando seu espaço aéreo sem estar combinado, o Estado sobrevoado ele tem o direito de considerar que aquilo pode ser uma ameaça. Ele tem o direito de tratar aquilo como uma ameaça e de agir, inclusive militarmente, inclusive sendo isso um casus belli, né, possível. Bom, as liberdades dos passageiros sobrevoo, escala técnica, direito de embarcar e desembarcar passageiros e tal. Né? Não há direito de passagem inocente. A gente pode negociar um tratado bilateral. Quando a gente tem, por exemplo, Portugal e o Brasil têm interesse em que a aviação TAP, né, que a empresa de aviação portuguesa, possa explorar certas rotas em certos dias, em certas alturas, em certos aeroportos. Então a gente negocia isso em tratado e aí passa a explorar. Ou então, se você for rico que nem o João, ou a Júlia, ou a Lívia, tem o seu jatinho particular que nem o Hulk, você pode negociar a permissão avulsa para cada vez que você for utilizar o espaço aéreo. Né? Peça essa permissão antes de sair voando para não acabar a sua gasolina se você tiver uma negativa. Né? Agora, se for avião militar,
Isso tem que ser muito, mas muito bem negociado, porque se você vê um avião militar sobrevoando o espaço aéreo, você tem o direito de abater essa aeronave. E você não pode nem ser punido por cometer esse ato, porque você tem o direito. É um casus belli, o direito de declarar guerra, caso um país sobrevoe seu espaço aéreo com aviões militares. Tá? Não adianta falar assim, mas estava sem armas. Mas, poxa, se for um avião militar, não tem essa. Eu vou pagar para ver? Não. Bom, alguns tratados sobre o domínio aéreo. A Convenção de Varsóvia, 1929, instalou a obrigação da caixa preta. Né? Todo mundo já ouviu falar da caixa preta, que não é preta, né? Então, isso aqui é força de um tratado. As convenções de Chicago criaram a Organização da Aviação Civil, ou ACI, ou ICAO em inglês. Vocês são muito jovens, não vão saber. Hoje em dia, a passagem é praticamente um papelzinho assim, com código de barra. Né? Mas no passado, cada vez que você comprava uma passagem, via um livretozinho que tinha todas as regras da Convenção de Chicago. Era tipo um talão de cheque cheio de folhas com as regrinhas todas lá. Né? Aqui fala também da nacionalidade das aeronaves, a chamada Lei do Pavilhão, que está prevista em outros tratados também, como o Código de Bustamante, que quem faz o direito internacional privado já ouviu falar também. Né? Aqui alguns exemplos famosos de espaço aéreo invadido que gerou problemas e aviões foram abatidos. Né? O caso mais famoso, mais perigoso, emblemático, é esse aqui. Um avião sai dos Estados Unidos, no Alasca, com destino a Seul, na Coreia do Sul. Só que, apesar de ser um avião civil, ele não segue a rota que ele deveria seguir. Ele pega tipo um atalho e sobrevoa o espaço aéreo da então União Soviética nesse pedaço aqui. E aí, quando ele sobrevoa de novo aqui, ele é abatido por caças soviéticos. E isso mata muitos americanos e é um escândalo internacional. E por que isso não virou uma guerra? Porque a União Soviética tinha o direito... Bom, não é de abater o aeronave, mas houve invasão do seu espaço aéreo. Nessa época, a União Soviética não permitia o sobrevoo do seu espaço aéreo, isso era claro para todo mundo. Então, depois disso, foi feito um protocolo de Montreal, exatamente para impedir que aeronaves civis ou comerciais sejam abatidas. Você pode até instigar o pouso, mas abater assim não pode, né? A partir desse caso, tá? Bom, algumas informações sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Quais são as situações em que a aeronave pode ser detida, tal. Isso aqui eu coloquei como, né, uma leitura complementar. Lembrando que o direito internacional ele permeia toda essa área. Então, se você se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções internacionais, isso então é um motivo para abate. Né? O que é passível de ser classificado como comportamento hostil, sujeito à medida de destruição. Né? E aí, dentro dessa discussão sobre o domínio aéreo, tem o direito cósmico, vejam só vocês. Tem um órgão da ONU que é exatamente para questões espaciais. Toda vez que a gente manda um satélite para o espaço, e tem muitos, né, você tem que registrar junto à ONU o que você está mandando, que altura que vai ficar, para que serve, como é que vai ser a órbita. Porque, imagina, tá o Galo jogando lá o final do campeonato mundial, e aí na hora do gol do Hulk, um satélite passa na frente do outro, e aí interfere no sinal, alguma coisa assim, o prejuízo é enorme. Né? Então você tem que ter certeza que esses satélites vão, digamos assim, conviver em harmonia sem um atrapalhar o outro, para não ter confusão. Imagina, você gasta $1 bilhão para botar um satélite, vai lá e esbarra em outro e fica sem funcionar. Então tem esse escritório que tem esse papel. Tem vários tratados sobre direito cósmico, né? No passado eles eram muito focados na preocupação com a Guerra Fria. Então esse tratado aqui, 67, veja, a gente ainda estava no comecinho da exploração espacial. Na verdade, em 67, só, eu acho, ainda não tinha ido à Lua, né?
era só ido ao espaço, especialmente a partir da União Soviética, com o Sputnik, a Laika, depois o Yuri Gagarin, né? Em 69, os americanos chegam na Lua. E aqui fala que poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os estados. Nessa época, só se admitia que os estados pudessem explorar o espaço aéreo, né? E aí você tem essas empresas privadas, hoje em dia, tipo o SpaceX, ou a Blue Origin, ou a Virgin Galactic, desses bilionários aí, fazendo algo que é meio privado. Ô, gente, tem muito dinheiro público por trás dessas coisas. Vocês podem achar que não tem, mas tem. Por exemplo, a SpaceX faz um acordo com a NASA, aí a NASA manda uma grana. E esses caras ficam posando de empreendedor particular e tudo, mas tem muito dinheiro que vem do Estado. E o Estado supervisiona, controla, porque ainda tem que ter uma bandeira estatal por trás desses voos. Sabe? A empresa por si só, ela não deveria poder fazer isso sozinha, né? Teve uma época em que a Rússia fazia voos espaciais para os bilionários, né? Mas aí era um uso privado, mas de uma coisa controlada pelo Estado, né? Então, assim, ainda que tenha esses milionários fazendo isso, é uma área que o Estado tem que ter algum papel, e as organizações internacionais, como a ONU, fazem isso também. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais coisas, não poderá ser objeto de apropriação nacional, por proclamação de soberania, por uso, ocupação, nem por qualquer outro meio. Então, essa imagem aqui, do cara vai lá e finca a bandeira, não é para dizer isso aqui é dos Estados Unidos. É para dizer, nós chegamos aqui. É tipo você subir no Himalaia, botar uma bandeira do galo lá, não é que é do galo, é porque você chegou lá. É mostrar que você vê. Não é uma projeção de propriedade, tá? Não pode ser espaço para colocação de armas ou ser militarizado de alguma maneira, né? E tem uma série de princípios declarados em várias normas, mas deixo para vocês como leitura complementar, tá bem? Em princípio é isso, uso pacífico, né, exploração e tal, o dever de registrar as informações sobre os objetos lançados ao espaço. Agora, vamos falar a verdade, às vezes o país ele mente quando ele vai fazer isso aqui. Ó. Tem um exemplo famoso do Kim Jong-il, da Coreia do Norte, que todo mundo sabia que ele estava lançando satélites para fazer a geolocalização dos mísseis nucleares, mas ele registrou lá que era para emitir sinais de rádio para o espaço com canções de louvor ao Kim Jong-il. Quer dizer, cara de pau, né? Um picareta. Falar que vai lançar um satélite para projetar onda de rádio com canções de louvor ao ditador, quando todo mundo sabia que, na verdade, era para fazer os seus mísseis terem melhor balística, né? Localização de onde eles vão cair, né? Aqui um exemplo brasileiro, a gente lançou um satélite e informamos para que era, que altura que ia ficar lá. Vai ficar tantos quilômetros de distância, em cima do Brasil e tal, né? E aqui uma série de exemplos de coisas que foram registradas, né? Vocês estão vendo que a nossa matéria é sempre assim. Muito, muito caso. Tem um caso muito famoso também, absurdo, em que um avião decolou do Irã, que está bem aqui, e pouco depois de ter decolado, ainda em movimento de ascensão, ele foi atingido e foi atacado por um navio dos Estados Unidos que estava aqui, no contexto da guerra Irã-Iraque. O navio disse que achou que estava sendo ameaçado, aí atacou um avião civil, matou todo mundo. Né? E o cúmulo que eu acho dessa situação é que o capitão do navio foi homenageado pelo governo dos Estados Unidos, quer dizer, matou civis, em um contexto que claramente não tinha nada, né? E no espaço do Irã, quer dizer, não é que estava em Nova York, né? Aí veio um avião, não. Estava no Irã. E ele foi batido aqui, né? Pouco depois de ter decolado do Irã. Bom, domínio público, né? Esses espaços tipo alto mar que não tem um estado só que é dominante, né?
E temos alguns exemplos interessantes, que é o caso do Polo Norte. O Polo Norte, então, veja, tudo bem, tem a Zona Econômica Exclusiva, as 200 milhas, que é essa linhazinha pontilhada, vermelha, né? Mas depois seria um domínio público. Mas tem uma situação interessante aqui, que é uma série de atos unilaterais dos estados limítrofes que, digamos assim, projetaram para frente ali uma autoridade sobre as ilhas pequenininhas que tem ali. E isso não foi contestado, porque todo mundo que é vizinho aqui fez a mesma coisa, então eles né? E quem está de fora também não contestou, então você tem essa situação curiosa envolvendo atos unilaterais, né? Isso aqui no Polo Norte. Lembra que o Polo Norte é gelo, tá? Ele não é um continente, é gelo. Pode deixar de existir com o aquecimento global e tudo. Bom, o Polo Sul é um continente, ele é um maciço, tem terra, tem ferro, tem recursos naturais. Mas tem um tratado da Antártida, viu, com D, Antártida, que proíbe a militarização, né, e que estabeleceu acordos de preservação dos recursos naturais vivos e minerais. Então tem uma quarentena, só pode começar a explorar economicamente até a partir de 2041, provavelmente vai ser prorrogado esse prazo, né? E o que tem é bases de exploração, de pesquisa científica. Inclusive o Brasil, numa dessas ilhazinhas aqui, ó, ele tem uma basezinha também, uma base que teve um incêndio meio esquisito alguns anos atrás, tá certo? E também tem terra que é de ninguém, que ninguém reivindica, terras nulos, né? Terra nulos, tá? Então, temos o Estado como sendo a coletividade composta por um povo, conjunto dos nacionais, em um território determinado, pode ser grande, pode ser pequeno, mas ele tem que ser determinado, você não pode ser vago com relação, impreciso, né, com relação a isso. E esse povo nesse território tem que ter um governo, tem que ser politicamente organizado, tem que ter uma expressão dinâmica de uma ordem pública, uma ordem política, jurídica, jurisdicional. E é essa ordem, essa organização política, esse governo, que é o que esse povo desse território fala para os outros povos dos outros territórios. Olha, aqui existe uma ordem, a gente respeita o direito internacional. É por causa desse governo que mantém o direito internacional naquele território, né, que os outros países vão reconhecer, em tese, né, a soberania desse país. Então o governo é fundamental. Agora, esse governo tem que ter algum grau de efetividade, ou seja, não pode ser um governo meramente nominal, ele tem que ter a capacidade de controlar esse povo nesse território, dentro de algum limite indefinido ou indefinível, mas a ser considerado, né? E não cabe, em tese, ao direito internacional estabelecer algum modo de governo. Não cabe ao direito internacional, por exemplo, falar que o país tem que ser uma república e não uma monarquia, que tem que ser parlamentarista e não presidencialista, que tem que ser uma democracia e não uma ditadura, sabe? Bom, nessa última camada existe uma discussão contemporânea em que, na verdade, cada vez mais institutos internacionais se opõem à ruptura de governo, possibilitando a suspensão de um país, de uma organização internacional, de um tratado, se houver uma ruptura do seu governo, enfim, questões que a gente vai ver mais na próxima aula, tá? A ONU só fala que tem que estar apto a cumprir as obrigações previstas pela Carta das Nações Unidas, e isso é pouco, mas por conta disso, tem uma série de indicadores com relação ao... Como é que fala, gente? É o nível de efetividade dos governos, né? E tem um conceito que é peculiar a essa matéria, que chama failed states. As pessoas, às vezes, equivocadamente traduzem isso aqui como se fosse estado falido. Não é falido. É mais para fracassado. Fracassado.
São países que não conseguem, o seu governo não consegue manter, de acordo com uma série de indicadores de coesão social, econômico, político, social, se manter com, né, assim, um mínimo de governabilidade. É o caso, por exemplo, da Somália, né? Tanto que a pirataria come solta porque o governo não consegue impor uma ordem, não tem estrutura, não tem organização. Agora, com base nesses indicadores aqui, eles ficam ranqueando os países, mapeando os países, e às vezes isso aproveita para fomentar uma série de ações diplomáticas, políticas, né? Muito bem, aí umas questões da OAB para vocês, e com isso, meus queridos, a gente encerra a matéria de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido assistir até o final, né? Obrigado quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e a gente volta a conversar na próxima aula, tá bom? Um abraço, até a próxima.